Bom dia, pepitas, todas bem? Hoje eu estou de sobrancelha feita by Débora Passos, maravilhosa. A leitura hoje é do 12 ao 15. Alguém resolveu começar a gritar aqui no fundo. Estou sozinha, porém, gritos. Seguimos em Gênesis, do 12 ao 15. O chamado de Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Desculpa. Nossa, que coisa no meu nariz, eu engasguei. E tomou Abraão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, mais as almas que lhe nasceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E ali chegaram. E passou Abraão por aquela terra até chegar às terras de Siquém, junto ao carvalho de Moré, onde habitavam os cananeus. E o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: à tua descendência darei esta terra. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E mudou-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, armando ali a sua tenda. Tendo Betel ao ocidente e aí ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Nossa, gente, vou limpar na camiseta mesmo. Abraão peregrina no Egito. E havia fome naquela terra. Por isso desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Saraí, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão, porém a ti guardarão com vida? Dize, eu te peço, que és minha irmã, para que me façam bem por tua causa, e para que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. Muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó e elogiaram-na diante de Faraó. Por isso a mulher foi tomada para a casa de Faraó. E tratou bem a Abraão por amor dela, dando-lhes ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Saraí, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abraão e lhe disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste: é minha irmã, por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis que aqui tua mulher toma e sai das minhas terras. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, de modo que acompanharam a ele e a sua mulher, e a tudo quanto tinha. Abraão volta do Egito. Saiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher levando tudo o que tinha, e levando também com ele a Ló. E saiu Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito Abraão, invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. A separação de Abraão e Ló. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Precisamos nos separar. Assim, se escolheres à esquerda, irei para a direita, e se à direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como era o jardim do Senhor.
como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e apartaram-se assim um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão: depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, darei a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, edificando ali um altar ao Senhor. 4 reis guerreiam contra 5. E aconteceu nos dias de Rafael, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admar, a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale do Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido ao Kedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Kedorlaomer, e os reis que estavam com ele feriram os refaíns em Asterote Carnaim, os Zunins em An, e os Emins em Savé Kiriataim, e os Orreus no seu monte Seir, até a campina de Paraã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, o rei de Admá, o rei de Zeboim, o rei de Bela, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Rafael, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale do Sidim estava cheio de poços de betume. Assim, ao fugirem para ali, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram neles, mas os restantes fugiram para o monte. Acho que Sodoma e Gomorra era uma terra meio esquisita, né? E tomaram toda a riqueza de Sodoma e de Gomorra com todo o seu mantimento e foram-se. Ló é levado cativo. Também capturaram Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma com toda a sua fazenda, e se foram. Então veio um que conseguiu escapar e contou a Abraão, o hebreu, o qual habitava junto aos carvalhais de Manre, o Amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os seguiram até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e seus criados, e os feriu, perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e também a Ló, seu irmão, com os seus bens, e também as mulheres com todo o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir Kedorlaomer, e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, sendo que este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me a mim as pessoas, mas os bens toma-os para ti. Abraão, porém, disse ao Senhor de Sodoma:
Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até o cordão de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Deus promete um filho a Abraão. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, eis que não me tens dado filhos, por isso um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Mas veio a palavra do Senhor e ele dizendo, este não será o teu herdeiro, e sim aquele que de tuas entranhas sair. Este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olhe agora para os céus e conta as estrelas, se é que aos pode contar. E disse-lhes, assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, imputando-lhe isto por justiça. E disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar a ti esta terra como herança. E disse ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, toma-me uma bezerra de 3 anos e uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio, pondo cada parte deles em frente da outra para as aves. Mas as árvores somos nós. Mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão e um grande temor caiu sobre ele quando escureceu. Então disse Abraão, sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia e será reduzida à escravidão e afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela terá de servir, sendo que depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Deus faz aliança com Abraão. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e em meio à fumaça uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão. Gente, já pensou Deus fazendo uma aliança com você? Vou orar e jejuar mais. Dizendo à tua descendência, tenho dado esta terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, e o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, e o Amorreu, o Cananeu, o Gigarzeu e o Jebuseu. Esse foi o último de hoje. Amanhã é o 16 e o 19. Ao 19. Meus queridos, continuei ouvindo o podcast do Joe Rogan e o Wes Huff, que é o rapazinho que estuda, bom, ele fala hebraico, estuda línguas, estuda manuscritos. Ele estava explicando que a compilação da Bíblia do jeito que a gente conhece foi uma coisa muito cara de ser feita. E foi feito por Constantino a primeira vez, tem um nome específico desse livro. E só pôde ter sido feita a compilação por um imperador, um rei, porque era muito caro fazer isso, escrever e principalmente reproduzir em papiro, porque precisava de bichinho. Na época as coisas eram escritas na pele dos bezerros. E aí ele disse assim, foram necessárias mais de 3.000 ovelhas para compilar a primeira Bíblia. E eu achei isso muito interessante, porque ele tem registro histórico, ele mostra no Joe Rogan, existe um site que você pode ver esses artefatos, né? Então, os evangelhos foram escritos separados e depois juntados por um imperador. Mas eles existem, eles estão preservados. Então, assim, eu achava que era baboseira, gente. Mas a Bíblia é real e foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo. Um ótimo fim de semana para vocês, pepitas.